os cuidados para comprar uma moto usada sem ter problema? Então a Duas Rodas veio uma loja especializada em São Paulo e vai contar todos os detalhes para você. As vendas de motos de alta cilindrada estão crescendo. Exemplo, Hornet da Honda e XT660 estão na lista das mais procuradas. Se você se interessa por um desses modelos ou já quer subir de categoria e ir para uma moto grande, confira aí as nossas dicas. Bom, o primeiro cuidado que você deve ter é com a documentação. E para falar desse tema, eu convidei o Humberto Curi da BG Motos. Primeiro lugar, quando você for adquirir um veículo usado, muita atenção. Primeira coisa é olhar o veículo, não se atentar tanto à quilometragem. Uma moto com 72 mil quilômetros pode estar muito melhor estado que com 40 mil km. Fazer aquela inspeção no visual, é isso? Visual. Se passou na tua inspeção visual, por menos que entenda, procure um profissional para fazer o ECV. Caso o profissional habilitado fizer a aprovação do ECV, lá saem todas as informações do bem. Por exemplo, sai um histórico da moto, é isso? Isso. Se teve passagem de leilão, pequena monta, média monta, tendo isso, já aconselho ao descarte. Segundo lugar, quando você pega um documento, está escrito sem observação. Aí você continua com o ECV, onde vai dar todas as informações da moto. Bom, o ECV aprovou o laudo de transferência da moto. Mas o perito, a pessoa que faz o ECV, ele disse que, olha, chassi e motor original, no entanto, o teu chassi é pintado, tem desgaste na traseira. Pode ser? Pode ser, fique atento. Aí, de repente a moto teve uma avaria, rachou o quadro. Pode ser. Ou seja, você também descarta aí. Eu já descartaria de imediato. Curi, eu posso comprar uma moto que está no nome de um terceiro ou por procuração? Como é que funciona isso? Negativo. Em primeiro lugar, se você vai comprar uma moto em nome de João, a vendedora é Maria, já está tudo errado. Descarta de cara. Descarta. Segundo lugar, procuração. Piorou. A pessoa pode vir a falecer, procuração já não vai ter valor. E muito importante, mesmo que você compre, como aqui, por exemplo, o nome do proprietário, façamos de conta que é o mesmo vendedor, que é muito importante vocês levantarem no fórum se a pessoa existe ou tem alguma execução contra ela. Você adquire essa moto do João, só que o João tem uma execução. Mesmo você transferindo o bem para o seu nome, pode dar um bloqueio, se eu não me engano, sucessão. Então, muito cuidado, levantar sempre no fórum. Se ele tiver um problema jurídico, uma ação trabalhista... Já executado, ou seja, uma ação perdida, muito importante saber disso. Procuração, descarta. Pagamento em nome de terceiro, também descarta. Isso é muito importante saber. Garantia de 3 meses é obrigatório. Então, quando você compra um veículo, uma moto, de qualquer loja, revenda ou concessionária, no contrato tem, mesmo que não tenha, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro. 3 meses de garantia. Isso, no caso de um particular, não existe. O particular te dá garantia? No caso do particular, fica muito difícil, porque ele não tem obrigação, no que eu entendo, de te dar uma garantia do veículo, de uma bateria, uma garantia, na verdade, como todo mundo às vezes coloca, motor e câmbio, mas o Código do Consumidor estende isso bastante. Eu acho que numa loja a pessoa tem muito mais garantia, muito mais segurança, em caso até de algo acontecer na documentação, como bloqueios, multas posteriores, muito importante falar de multas. Você compra uma moto, às vezes, de 10 mil reais, como teve recentemente, caiu uma multa de 4, 5 meses depois, porque o nosso sistema é muito falho, principalmente multa de bafômetro ou de racha, enfim, certas coisas, são 3 a 4 mil reais. Então você adquire uma moto hoje, você coloca ela no seu nome, de um particular, de uma feira, no teu nome, depois de 3, 4, 5, até 1 ano. Pode aparece um problema. E cada multa absurda, principalmente quando ela é DR, de estrada, enfim, e o valor vem caro e você vai atrás da pessoa, particular, muito difícil receber. Agora, de loja não tem como você ter um contrato que todos os débitos anteriores de responsabilidade do vendedor. Depois dessa aula com dicas preciosas aqui com Humberto Curi da BG Motos, a gente vai até a oficina do Marcelo Peixoto, nosso consultor, que ele vai falar sobre câmbio, transmissão, motor, kit relação e muito mais. Confere aí! E aí, Marcelo, como é que tá? Tudo bem, Otto?
Um cara chega aqui, quer comprar uma moto usada, de alta cilindrada, é um cliente seu de confiança, traz a moto aqui. E aí, qual é o tipo de inspeção que você faz para ele, para dar ok ou não nessa compra? Bom, a gente costuma fazer uma inspeção de 360 graus pela moto. Então, se a gente pegar aqui como referência, começar pela roda dianteira, então a gente já faz uma verificação. Condição de pneu, banda de rodagem, fabricação do pneu, se condiz às vezes com o ano da moto, que isso já é um fator indicativo. Se o pneu foi trocado, às vezes numa moto muito nova, pode indicar algum problema, algum acidente. A gente faz a inspeção da roda em si, se tem alguma marca de repintura, alguma marca de solda, algum amassado, trinco, coisas assim. A parte de disco de freio também a gente costuma inspecionar a superfície, né, onde a pastilha pega, a quantidade de material que tem aqui na extremidade do disco também, que já é um fator indicativo de desgaste. Na parte de suspensão, mais uma inspeção visual minuciosa. Então aqui a gente vai verificar o tubo, tá? Essa parte cromada, se ele tem algum risco, se ele tem alguma marquinha de batida de pedra, se ele tem alguma parte desgastada, que pode indicar que a bengala pode estar torta. Nessa parte superior, a gente também verifica quanto a trincas, riscos mais profundos. Na parte de vedação, a gente verifica o guarda-pó, se ele tem algum sinal de ferrugem brotando para fora da borracha, sinal de vazamento de óleo. Qualquer motor hoje, 4 cilindros, 3 cilindros, 2 cilindros, é muito caro para se fazer. As peças estão muito caras. A tecnologia aumentou e o preço delas também aumentou. Então hoje, se você pegar um motor, como no caso, assim, um motor 4 cilindros, queimando óleo ou com algum outro problema de barulho anormal, fácil você gasta mais de 20 mil reais. O principal, integridade do chicote elétrico. Então, se você tirar o banco da moto, você já vai ver como é que está o chicote elétrico dela. É muito fácil de ver. Um chicote elétrico original, você vai ver uma fita sobreposta de uma forma correta, você não vai ver dois tipos de fita, uma brilhante e uma fosca. Você vai ver a saída dos fios sem nenhum fio, às vezes numa condição anormal, um fio saindo para cá, outro para cá. Bom, o primeiro que a gente vai ver assim com a maior clareza é a corrente. Então a gente já verifica se a corrente está lubrificada, se ela tem sinais de ferrugem, que isso já são 2 pontos que já comprometem a vida útil dela. A coloração da corrente também. Então às vezes a gente pode identificar se era uma moto de praia, por exemplo. Você pega uma corrente muito escura, já com sinal de ferrugem, isso é um fator indicativo que às vezes a moto era de uma região com muita maresia. Tá? Outro ponto principal, o elo de emenda. Então também é outro fator muito importante. Um elo bem instalado, normalmente um elo original de uma moto de fábrica, ou instalado com a ferramenta correta, ele tem um padrão também de rebitagem. Depois disso a gente também consegue inspecionar a coroa de transmissão, principalmente na região dos dentes. Então se a gente vê uma coroa que tiver um dente já um pouquinho, que a gente chama penteado, né, com a ponta do dente já torcida, já é um indicativo de que a corrente já está ruim e que também a coroa já está começando a ter um desgaste mais acentuado. E pode faltar dente na coroa e também no pinhão, né, Marcelo? É comum acontecer, viu? E o que causa isso? Por exemplo, perde performance? A moto perde força? Muitas vezes você vai ouvir um barulho anormal. Vai parecer como se você tivesse uma pedrinha enfiada no sulco do pneu. Você vai andando, ela vai fazendo um tec, 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 e às vezes você não consegue identificar. Você vai ver, às vezes, é um dente de pinhão quebrado, que é o mais comum de se identificar. Eu acho que o dano principal é uma corrente quebrar, ocasionar um acidente. E o segundo ponto, ela pode embolar e quebrar uma carcaça de motor, danificar algum item aí bem crítico, que pode comprometer o funcionamento da moto de uma forma que você não usa mais ela. Se você tiver que trocar uma carcaça de motor, você tem que pensar que você vai ter uma peça cara, você vai ter uma peça numerada, você vai ter que ter toda a parte de documentação para ser alterado, para você ter essa moto funcionando 100%. Então, pode ser muito caro, às vezes, manter uma corrente, uma coroa, um pinhão danificado. Bom, nesse caso aqui, o cliente optou por trocar o kit de relação, né? E aqui pelo pinhão a gente já pode ver alguns itens assim principais de qualidade, né? Primeiro, rebarbas na peça. Então uma peça que não tem canto vivo, que onde você possa se cortar, automaticamente também não vai danificar uma corrente nova. Então isso daqui vai te poupar já um desgaste inicial. Nesse caso aqui dá pra gente ver a precisão na parte do entalhado que encaixa no eixo do câmbio.
Também é comum, às vezes, a gente pegar peças de baixa qualidade, ela já entra folgada no eixo do câmbio. Aquilo pode desgastar um eixo que custa muito caro e requer uma mão de obra muito grande. Mas nesse caso aqui dá para visualmente, até um leigo pode ver, que é muito bem feita a peça, muito bem acabada. Uma peça de qualidade. Exatamente, aqui é uma peça de qualidade. E essa daqui ainda te dá vários fatores aqui indicativos, né? Aqui a gente tem um específico, né? Que é uma especificação do aço utilizado no pinhão. Então é um aço assim de extrema resistência, ele tem um processo de enrijecimento já próprio para a engrenagem, onde ele absorve toda essa tensão sem quebrar o dente. Então o aço ele tem que ter esse tratamento. Se você faz um pinhão extremamente duro, num impacto, às vezes numa troca de marcha mais rápida, ele pode dar um impacto muito forte e quebrar um dente. Então nesse caso, foi pensado por essa liga aqui, por essa composição, a gente já sabe que é um pinhão que ele vai aguentar essa resistência sem quebrar. E com relação a essa coroa aqui, o que você pode falar em termos de qualidade e durabilidade? Bom, do mesmo jeito que eu falei do pinhão, né? A gente passando a mão, a gente já vê que não tem essa rebarba, é uma coroa com um acabamento muito bem feito. Tem um tratamento superficial bem uniforme, então não é uma peça manchada, que também pode indicar uma baixa qualidade na parte de tratamento anticorrosivo. Também tem os indicadores aqui de marca, modelo, quantidade de dentes e tem aqui a especificação do aço utilizado para fazer essa coroa. Então, o aço mais comum que a gente vê hoje no mercado é 1020, que é a quantidade de carbono que tem nesse aço. Então, quanto menor for esse segundo número, menor é a quantidade de carbono, mais mole ele é. E esse aqui é um aço 1045, é isso? Exatamente, é um 1045, já é um aço com uma dureza um pouco maior, justamente para aguentar essa utilização. Agora que você já sabe como evitar problemas de documentação e parte mecânica, vamos falar agora de algumas peculiaridades com relação à manutenção. Uma delas está relacionada à transmissão final ou relação secundária, que são peças que transferem a força do motor para a roda traseira. Existem 3 tipos de transmissão final. A primeira, por correia dentada, que você pode conferir nas motos Harley Davidson. Você também tem a transmissão por eixo cardan. Motos BMW e Triumph usam esse tipo de transmissão final. E por corrente, que é utilizado na maioria das motos. O kit formado por corrente, pinhão e coroa é bastante utilizado também nas motos de competição e off-road. Esse tipo de transmissão é mais leve e pode ser usada em motos on-off, como a Yamaha XT660. Mas o conjunto exige manutenção criteriosa, principalmente pinhão e coroa, e eles devem estar sempre em boas condições. Se o conjunto de relação estiver desregulado, com a corrente solta, a regulagem no limite e os dentes inclinados, é sinal que a troca será necessária. Nessa hora, vale investir em marcas que ofereçam qualidade e durabilidade. Em termos de corrente, há vários fornecedores no mercado nacional. Em relação ao pinhão e à coroa, confira se esses itens são fabricados por uma empresa conceituada. Uma dica importante, na hora da troca, cuidado, não compre produtos de qualidade duvidosa em função do preço mais baixo. Esses tipos de motos que têm maior desempenho exigem produtos de qualidade que ofereçam maior durabilidade e sejam compatíveis com a potência de seus motores. Resumindo, moto usada é um bom negócio, mas fique ligado, faça sua compra de pessoas e lojas idôneas. Desconfie sempre de preço abaixo da tabela, até porque ninguém faz milagre.